Rute, capítulo 1, verso 3, diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 4: os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Isso depois da morte de Elimeleque. Por último, verso 5: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ponto. Olhando assim o texto, lendo apenas esses 3 versículos, paira na nossa mente uma cena muito terrível. Meu Deus! Ela saiu de sua terra, de sua casa, foi para um lugar distante, para uma terra estrangeira, onde ela era estrangeira. O provedor de sua casa, sendo seu marido, morre. Para complicar a história, seus filhos casam com mulheres estrangeiras, totalmente diferente de seus costumes. E como se não bastasse, os filhos morrem. E lhe fica as 2 noras, que tinham hábitos diferentes, pensamentos diferentes. E aí nós olhamos para o texto e falamos: coitada de Noemi. Aí quer ver o texto ficar mais complicado e mais apavorante é quando nós olhamos para o texto, os 3 versículos: a morte do marido, o casamento dos filhos, que não era um casamento aprovado por Deus. Logo depois, a morte dos filhos. Aí a cena se torna mais apavorante quando nós olhamos e falamos assim: é a vontade de Deus. Porque eu consigo tirar, nesses 3 versículos aqui, pelo menos 3 vontades de Deus. Nesses 3 versículos aqui. Vontades essa que costumeiramente nós vivemos em algumas áreas da nossa vida e não entendemos o porquê. Quando alguma coisa acontece, e nós não entendemos o porquê. Mas sempre ouvimos alguém dizer, os mais sábios, os mais experientes, os anciãos, os pastores com uma larga escala na doutrina, dizendo: tudo é permissão de Deus, é a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é uma coisa, permissão de Deus é outra. Nesse texto aqui há pelo menos 3 vontades de Deus aqui. Vontade 1, intencional. Vontade 2, circunstancial. Vontade 3, vontade última. O que é a vontade intencional de Deus? O seu plano ideal. E a vontade circunstancial? Seu plano conforme a circunstância. E a vontade última de Deus? A realização final dos seus propósitos. Como pode estar tudo isso dentro desses 3 versículos que nós lemos aqui? Dentro de uma família que estava bem, passou um período ruim, quando as coisas melhorou um pouco, piorou de novo. Quando eu olho para o livro, para a carta, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e do verso de número 16, 17 e 18, o apóstolo diz assim para os crentes de Tessalônica: regozijai-vos sempre, ou seja, esteja sempre alegre. Orai sem cessar. Se completarmos a fala, todos vocês, em todos os momentos. E no verso 18 ele diz assim: em tudo, quando é tudo mesmo, em tudo, dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aí você olha para a igreja de Tessalônica, era uma igreja em que a maioria dela, quase toda ela composta por jovens. E os jovens, esperando em Cristo, e quando seus entes queridos viam a falecer antes da vinda de Cristo, porque eles esperavam que Cristo viera e os arrebatariam. E quando os seus parentes começam a morrer, mãe, filhos, tios, avós, porque esta é a lei, eles se entristeciam. E, de alguma forma, colocava todas as suas decepções em Deus. Então o apóstolo escreve a carta para trabalhar a sua fé, para trazê-los de volta à realidade. E em toda a sua escrita, aí o apóstolo diz: olha, meus filhos, regozijai-vos sempre. Não importa o que vocês estejam passando, mas se alegrem sempre. Está difícil? Ora. Mas quanto eu devo orar? Ora sem cessar, sem parar. Porque quando você ora, Deus te escuta. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você alivia a sua alma, o seu pensamento, o seu coração. Isso o apóstolo estava dizendo. E aí ele diz: em tudo, dê graças a Deus, na fome, na riqueza, na pobreza, na doença, na morte, em tudo, sem exceção, porque essa é a vontade de Deus. O problema é entender a vontade de Deus. O problema é viver a vontade de Deus. Quem esteve aqui na última vez que preguei, umas 2 semanas atrás, quando falávamos em Gálatas 5, 22, do fruto do Espírito, o amor, o néctar, domínio próprio. O amor rege todos os frutos do Espírito e termina com domínio próprio. Não foi isso que eu disse? Com amor vem bondade, benignidade, paz, mansidão, longanimidade. Quando eu tenho domínio próprio, eu tenho tudo isso de baixo para cima, até chegar no amor. Porque domínio próprio nada mais é do que dominar a mim mesmo. Então, quando eu domino a mim mesmo, eu quero adulterar, mas eu não adultero. Quando eu tenho domínio sobre mim, eu quero roubar, mas eu não roubo. Quando eu digo eu quero, eu estou falando a carne, porque é uma briga constante entre a carne e o Espírito. O Espírito quer nos dar paz, alegria, amor, tranquilidade. A carne quer guerra. A carne quer denegrir a nossa imagem. Ela quer deturpar aquilo que Deus tem para conosco. Tudo isso está implícito nos 3 versículos que li. Na quarta-feira em que preguei aqui, falei quase todo o tempo sobre o amor. O amor de Deus para com os homens e o amor de nós para com o nosso próximo. Aqui no texto tem o domínio próprio. Sem o domínio próprio, Noemi não chegaria no lugar que ela chegou. Ela não conseguiria sequer retornar para Belém. Porque quando nós não dominamos, perdemos o domínio de nós mesmos, nós falamos sem pensar, nós não deixamos Deus trabalhar, porque nós trabalhamos para Deus, essa que é a verdade, porque nós nos antecipamos a Deus, quando nós não temos controle. Queremos fazer tudo de imediato. O que a Bíblia nos ensina? Coloque Deus em seus projetos. Coloque Deus primeiro, acima de todas as coisas. E quando nós perdemos o controle, porque queremos e nada acontece, e aí nós nos desesperamos, nós perdemos o controle, perdemos a visão,
cansamos de esperar e agimos por conta própria. Às vezes, Deus quer trabalhar na nossa vida e nós impedimos Deus de trabalhar, porque nós agimos primeiro que Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus jamais vai fazer algo para te agradar. Ele vai fazer algo para te ensinar, para fazer você crescer, para levar você para o caminho da salvação. Deus não nos trouxe aqui porque somos bonitos. Deus não nos tirou lá de fora porque nós estávamos lá sofrendo, caído. Não, Deus nos tirou de lá porque Ele consegue ver o nosso futuro. Ele consegue enxergar em nós o que nós mesmos não conseguimos enxergar em nós. Eu sempre digo para algumas pessoas, quando você estiver precisando desabafar, quando você estiver com a cabeça muito cheia, e aí você já orou, já falou com Deus, mas você quer conversar com alguém, você quer ver alguém, vá para frente do espelho e converse com uma pessoa importante. Porque na frente do espelho você vai ver o seu reflexo. Aquele reflexo é uma pessoa importante. Aquele reflexo é com quem você pode contar. Ele te escuta. E ele não espalha. Ele não te denigre. Ele não vai dizer se você serve ou não serve. Ele vai apenas te ouvir. Por isso ele é importante. E quando eu olho para o texto que lemos, e eu encontro no texto aqui a vontade intencional de Deus. Qual é a vontade intencional de Deus? O que é isso? É o plano ideal. Qual era o plano ideal de Deus? Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Depois de Deus haver criado tudo que ele havia criado, os animais, de ter separado o firmamento, de ter iluminado a terra, sol, lua, mar, peixe, animais. Então Deus fala com a Trindade, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse era o plano ideal de Deus. Esse era o plano de Deus para o homem. Depois vem Eva. Surge o outro plano, constituir família. O texto de Noemi é riquíssimo em ensinamento para a família, para casais. Como suportar tamanha tragédia, tamanho desgosto? E o pior, entender que tudo que eu estou passando é a vontade de Deus. Plano ideal, que o homem exercesse o domínio, autoridade e governo sobre tudo quanto ele havia criado na terra. Gênesis 1, verso 26. Era o plano de Deus. Então Noemi está em Belém, na sua cidade, na sua terra, casada com seu marido. Então quando vem a fome, Elimeleque resolve sair das terras, da cidade, e ir até Moabe. Noemi não questiona, pelo menos não há relatos bíblicos que ela questionasse o seu marido. E eu quero crer que ela pode até ter tentado argumentar alguma coisa, mas questionar jamais, porque aquele era um tempo em que as mulheres não tinham vozes. Então coube ela acatar a autoridade de seu marido e seguir os seus passos até uma terra que era uma terra esquecida por Deus. Era uma terra onde os moabitas e os israelitas não se falavam, não se combinavam. Então eles não tinham que estar ali. Mas a história diz que eles seguiram para Moabe. E a biografia de Elimeleque traz a biografia de um homem beberrão.
que com as suas lavouras, com as suas conquistas em Moabe, ele se deu ao vinho. E era um homem que vivia constantemente embriagado. Eu fico pensando como era o ambiente daquela família, como era o ambiente matrimonial e familiar, porque já havia os 2 filhos. Mas o plano ideal de Deus, a vontade de Deus, era que o homem exercesse domínio sobre todas as coisas e que o homem criado por ele constituísse família, uma vez que Deus havia dado a uma auxiliadora a Adão, que nos acompanha até hoje. E quando eu olho para Noemi e para o texto da família, eu não posso deixar de comparar com as famílias que nós convivemos nos dias de hoje. Os casamentos de hoje já não são mais os casamentos da década de 80, 70, 60. Hoje casa-se muito rápido, separa-se muito mais rápido, por causa dos conflitos familiares, por causa das divergências de ideia, da falta de conhecimento, não é? Hoje, dentro do nosso plano salvífico, dentro da igreja, já virou quase que rotina. Casamento que Deus abençoa e por alguma coisa o homem o amaldiçoa e os casamentos se acabam. E quando eu olho para o texto aqui, essa família é o plano ideal de Deus, está vivendo uma vida conturbada. Por que que o casamento não acaba? Nós não encontramos relato aqui, só acaba depois que ele morre. Qual o maior problema hoje dentro da família, dentro do casamento? O que destrói hoje uma família é o que vem de fora para dentro, não o que está dentro. E muitas vezes nós procuramos dentro, porque entendemos que o problema está aqui dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Na verdade, ele veio de fora para dentro. E aí a família se afunda. Quer ver uma comparação bem rápida? O que mantém um navio flutuando? A água. Como pode uma tonelada daquela flutuar em cima da água? E a água está do lado de fora. Coloca a água dentro. Ele afunda. Entende? Se a água que está fora mantém o navio flutuando, instável, instabilidade total, ela entra, ele afunda. Quando você, dentro da sua casa, não ora, não vigia, não cuida, nós estamos eu vou até usar o texto das irmãs, nós estamos em uma grande obra, nós não podemos parar. Qual é a nossa obra? Formação do nosso caráter cristão, formação caráter cristão e em todos os sentidos da nossa família, filho e familiares, por que não? Nós estamos numa obra constante, 24 horas do dia, blindando o nosso relacionamento conjugal. E aí, se você abre uma brecha e aquilo que está do lado de fora entra dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu convívio, é igual a água, entra e não sai. E aí vai acumulando ciúmes, soberba, orgulho, avareza, discórdia, desentendimento, falta de diálogo. Porque esses são os maiores problemas que tem dentro de uma família. E esses problemas vêm de fora. Porque quando nós constituímos família, quando nós estamos no período de namoro, de noivado, nós conversamos, nós brincamos, nós saímos, o ciúme é sadio, cuidamos um do outro,
Ligamos todos os dias, todas as horas. Isso nos dias de hoje. No meu tempo de namoro não tinha isso. E a minha esposa passou 1 ano em São Paulo e eu 1 ano em Minas. Nós namorávamos por carta, todo dia. Todo dia o carteiro entregava uma carta na minha casa, todo dia. Não faltava um dia. Quando ele não ia no sábado nem no domingo, não trabalhava, na segunda-feira ele levava 2, 3. Porque quando nós abrimos brecha, que essas coisas entram dentro da nossa casa, dentro da nossa família, todas essas contendas, e nós, ao invés de colocar tudo sobre o controle de Deus, perdemos o nosso autocontrole, perdemos o nosso domínio, essas coisas vão afundar, aniquilar, destruir a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, porque todos os problemas que surgem antes dele se aflorar, ele emite um sinal. Todos. O jovem que hoje se viciou nas drogas, mas lá atrás, e eu posso falar com propriedade sobre isso, lá atrás ele emitiu um sinal. No meu caso, eu perdi tempo com outras coisas, não percebi a rachadura no casco do meu navio familiar e essa água entrou dentro dele. E eu quase fui a pique. Então todos os problemas dão sinais. E quando Elimeleque resolve ir para Moabe, já havia sinais de problemas. Porque era uma terra estranha. E o pior de tudo é andar na contramão de Deus. É fazer as coisas a contragosto de Deus. Entende? É o mesmo quando você vem à igreja apenas para dar satisfações ao pastor da igreja. E enquanto você está aqui, seu pensamento está lá fora. Você abre brechas para que o plano ideal de Deus seja ele comprometido. Mas, o que eu acho lindo em Deus, porque para tudo, Deus tem uma solução. Para tudo. E em tudo Ele nos ensina. Tudo. Talvez você está passando um problema aí familiar, com sua família, com seus filhos, seja lá com o que for. E aí alguém pergunta, alguém pode dizer a você, mas se o plano de Deus é um plano familiar, mas se o seu casamento foi um casamento instituído por Deus, por que tanta discórdia? Por que tanta briga? Deus não tem nada com isso. Mas Ele tira de toda essa circunstância um plano para nos ensinar, nos lapidar e nos fortalecer. Quando os jovens de Tessalônica estavam aborrecidos com Deus, tristonhos, porque estavam perdendo parentes, as coisas não fluíam, a fé estava falecendo, Deus levantou o apóstolo e escreve uma carta de autoajuda. E o que o apóstolo faz? Ele pega toda a circunstância que envolve a igreja para trabalhar a fé dos crentes que lá estão. E aí nós perguntamos, e eu muitas vezes me fiz essa pergunta até um tempo atrás, hoje eu já não faço mais, hoje eu brinco com as coisas. Não é? Aconteceu um episódio semana passada comigo, meu filho me ligou, eu não quero relatar aqui o que foi, depois quando eu terminar o que eu tenho para fazer, eu testemunho para os irmãos, mas quando ele disse para mim, filho, está tudo bem, filho, está tranquilo. Aí eu falei, Deus, obrigado pelos 13 anos que o Senhor permitiu que eu fosse servido. E aí, alguém que estava do meu lado trabalhando comigo falou, como é que você consegue? Está tudo nos planos de Deus.
Porque se os planos de Deus não foram corretos para mim e para você, nós estamos perdidos nessa terra. Porque os meus planos e os seus planos são falhos, cheios de defeitos. E muitos dos planos que você arquitetou no comecinho do ano, nem todos você vai conseguir cumprir até o final deste ano. Mas aquilo que Deus escreveu acerca da sua vida, Ele vai cumprir no tempo dele. E quando Elimeleque vai para Moabe, tudo acontece, aí nós lemos no verso de número 3, morreu Elimeleque. E agora? O provedor da casa morre. Mas o plano ideal de Deus é a família. Mas a lei é essa. Todos nascem e todos morrem. A vida de Noemi se torna um caos. Por quê? Porque ela tem 2 filhos. Os filhos seguem o caminho do pai. Os filhos, se você buscar a biografia deles, eles abandonam aquilo que o pai havia construído em Moabe. Porque embora fosse uma terra estrangeira, mas era uma terra fértil. Então ele conseguiu plantar, ele conseguiu colher, ele tinha uma estabilidade. Os filhos já não se importavam mais. E os filhos seguem o caminho do pai. Olha a cabeça dessa mulher. Ela está sem marido, ela é estranha, numa terra estranha. Seus filhos lhe dão problemas do mesmo jeito. E como se não bastasse, leva para dentro de sua casa suas mulheres. Porque vamos combinar, quem casa, quer casa. Você casa, vai morar na sua casa. Os filhos levam para dentro de sua casa. Aonde está a vontade de Deus aqui? Vontade circunstancial. Então, diante da situação, da circunstância que se estabelece na casa de Moabe, Deus tira um plano. Deus tira um plano para ensinar e para salvar. Está me entendendo? O porquê que a sua vida religiosa, ela tem que ser uma vida blindada. O porquê que o apóstolo escreveu aos Tessalônicas dizendo, em tudo, dê graças a Deus por isso. Eu fico pensando, a mulher, o marido morre, durante 10 anos os filhos problemáticos, casam-se com 2 mulheres e ela tendo que dar graças a Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser pautada sobre os mandamentos de Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser como esta Bíblia aberta aqui, ó, onde todos possam ler. Por isso que nós temos que viver em controle com o nosso domínio constantemente. Porque numa situação como essa, você perde o controle, você abandona tudo, você joga tudo para o alto e perde a oportunidade de ser verdadeiramente abençoado dentro da situação em que ninguém acredita que você vai sair. Porque não há nenhum impossível que Deus não possa resolver. Não há nenhum problema que Deus não venha resolver. E o melhor é que quando Deus resolve, de quebra Ele ainda nos ensina. Ele ainda nos fortalece. E quando nós entendemos a vontade de Deus e aquilo que nós estamos vivendo é para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa vida espiritual, aí de fato nós entendemos a vontade de Deus. Quer ver uma cena bem diferente? Não é e nunca foi da vontade de Deus que Jesus Cristo fosse crucificado. Não era essa a vontade de Deus. Esta era a vontade dos homens. Esta era a vontade dos homens. Mas em meio à cruz, a possibilidade de crucificação,
Então Deus pega aquela circunstância e traça o plano salvífico. O plano de Deus era que o seu filho morresse para a humanidade, verdade. Não havia outro jeito de salvar o povo. Mas será que Deus deixaria seu filho morrer de uma forma tão covarde como aquela? Eu não consigo entender. Um pai não entregaria a seu gosto o filho para morrer da forma que Jesus morreu. Não era este a vontade de Deus. Esta foi a vontade dos homens. Mas a vontade circunstancial de Deus, conforme a circunstância, Deus elabora o seu plano. Quando você continua lendo os versículos, você encontra Jesus dizendo, porque essa também não era a vontade de Jesus. E aí você encontra Jesus dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Vontade circunstancial. É como se Deus estivesse elaborando o seu plano B. Porque meu filho veio à terra para conviver, para entender e salvar a humanidade, através do sangue de Cristo. Então, daquela circunstância, Deus tirou e concluiu o plano salvífico, onde nós estamos hoje. Quando nós olhamos para a família de Noemi e os seus filhos vieram a falecer, e sobra para ela as suas sogras, as suas noras, vontade circunstancial de Deus. Não era a vontade de Deus que Elimeleque fosse para Moabe, que Malom e Quilion casassem com Orfa e Ruth. Nunca foi a vontade de Deus, nunca foi. Mas Deus não pode infligir a sua vontade. Entende? Deus não pode mudar o seu pensamento contra o seu gosto. Deus não pode. Qual é a vontade de Deus? Vontade de Deus, salvar todos. Essa é a vontade de Deus. Deus, ele é tão justo, que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós encontramos 9 pragas. Todas elas, nenhuma delas atingiu o povo hebreu. Até aí. Quando vem a 10ª praga, se Deus livrasse o povo hebreu da praga dos primogênitos, Deus seria um Deus injusto. Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Por isso a praga dos primogênitos era para todos. Está escrito lá. Aonde o anjo passar, se não houvesse o sangue no umbral das portas, o filho primogênito morreria. Isso servia para os egípcios e para os hebreus. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que os bancos dessa igreja sejam repleto, completo com a sua família. A vontade de Deus é que o teu casamento seja um casamento abençoado, rico, alegre, cheio de graça, cheio de prazer. A vontade de Deus é que seus filhos cresçam na graça, no conhecimento, que eles congreguem, comunguem, que estejam sempre na presença de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos em tudo, no nosso trabalho, na saúde, na área financeira, em tudo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ande apenas no caminho dele. Você acha que Deus queria que você estivesse vivendo esse turbulhão que nós vivemos dia a dia, todo dia um problema novo, todo dia uma doença nova, todo dia uma situação diferente? Você acha que Deus queria que fosse assim? Não. Não é. Por isso que eu disse que vontade de Deus e permissão de Deus são coisas distintas, são coisas diferentes. A vontade de Deus, ela se cumpre na sua vida, de uma forma ou de outra.
ou pelo plano ideal, ou pela circunstância que você está vivendo. Mas a vontade dele se cumpre na sua vida, porque a vontade dele é de te abençoar. Essa é a vontade de Deus. É de te abençoar. Não é de te trazer discórdia para a sua casa. Não é, a vontade de Deus não é deixar você triste. Não é deixar você chorando todos os dias. Não. Essa não é a vontade de Deus. Permissão de Deus é diferente. Ele permite que você erre, porque é uma escolha sua. E todas as vezes que você se envolve em um imbróglio por responsabilidade sua, você tem que resolver só. Mas espera aí, irmão, Deus me abandona? Não, Ele vai andando do seu ladinho. Ele vai andando do seu ladinho. Que você tem que ir resolvendo os seus problemas. Problemas que você criou para você mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um cadete pago, quitado. Aí me ofereceram um Golf com 40 prestação para pagar. A minha esposa disse, não pega, eu pego. Não pega, pego. Porque o problema do homem é esse, é não dar ouvido à esposa. Muitas vezes a gente pensa que todas as vezes nós estamos com a razão, e não é, irmão. Nós temos que entender que às vezes as nossas escolhas não são as melhores para nós. Por quê? Por que a mulher está sempre um passo na nossa frente? Porque ela ora mais, ela consagra mais. A mulher está mais próximo de Deus do que nós, homens. E aí alguém fala assim, mas a mulher tem tempo. Não tem não, irmão, vai fazer um trabalho doméstico. Eu já fiz, já trabalhei muitos dias da minha casa como faxineiro. Enquanto a minha esposa trabalhava de dia, eu trabalhava de noite. Então de dia eu dormia um pouquinho e trabalhava para ela. Vai fazer um trabalho doméstico para você ver se tem tempo. É um serviço. Se tem um serviço que nunca acaba, é o serviço doméstico. Esse nunca acaba. Nunca. Todo dia, toda hora tem alguma coisa para fazer. E elas encontram tempo para orar, consagrar, vigiar, cuidar de filho e ainda aconselhar o marido. E eu disse, eu vou trocar, quero, pronto, troquei. E eu falei para ela, eu vou orar e Deus vai abençoar. E eu orei lá 2 minutos e voltei e falei, ó, Deus falou que é negócio. Perdi o cadete, perdi o Golf. Fiquei sem carro. E ela disse, eu não falei. E onde é que estava Deus aí? Do meu lado. Deus não pode interferir nas nossas escolhas. Quando Malon Quilion morre, não era vontade de Deus, mas eram escolhas. Então Deus permite. Com Elimeleque a mesma coisa. Então, vontade circunstancial. Deus aproveita a circunstância. Vou abençoar a minha filha. E de quebra, vou salvar alguém. Por isso eu disse que a sua vida religiosa, a sua vida espiritual tem que ser uma vida blindada, tem que ser uma vida de altar, consagrada a Deus, para que os outros enxerguem em você o que eles gostariam de ser. Entende? Eu tenho muitos problemas. Mas eu consigo me livrar deles. E vou vivendo um problema atrás do outro, porque assim Deus concede que eu consiga viver. Mas o que mais me deixa tranquilo comigo mesmo é a minha vida de transparência. Eu não tenho esse problema. E Deus me abençoou por causa disso. A irmã, quando me convidou para ser padrinho do casamento dela, eu disse para ela, nós não temos nem intimidade. Padrinho de casamento são para os íntimos. Você chegou há pouco tempo na igreja. E ela disse para mim assim, eu sei, mas é pela sua referência de casamento. É pelo seu tratar com a esposa, pelo seu cuidado com a família. Então eu quero que o senhor me apadrinha, porque se eu chegar pelo menos na metade que o senhor é, mais o meu esposo, eu estou abençoada. Porque você pensa que ninguém te enxerga, mas todo mundo te enxerga. Todo mundo. Todos te enxergam. Eu conversando domingo com uma de nossas irmãs e ela disse, irmão, eu quero que seja como é com o senhor. Eu falei, então deixa Deus trabalhar. E vamos trabalhando devagarinho.
Porque Deus, da sua circunstância ruim, Ele tira um plano para te abençoar. Para mostrar para você que nem tudo está perdido. Então o que acontece aqui? Ruth e Orfa estão dentro da casa de Noemi. A vida de Noemi é uma vida de consagração, uma vida de oração. O apóstolo Paulo disse aos Tessalônicos: está ruim, regozije-se sempre. Mas está ruim, ora. Irmão, está ruim. O trabalho não vai bem, a família está ruim, o casamento não vai bem, os filhos estão rebeldes, o salário não está dando, o emprego quer trocar, não importa, ora. Vai falar com Deus. Porque se você puxar a biografia de Noemi, ou mesmo ler todo o livro, você vai ver que ela era uma mulher de oração. O marido morre, ela ora e agradece. Os filhos morrem, ela ora e agradece. Ela tem duas companhias dentro de casa que não são agradáveis, mas ela ora e agradece a Deus. Em momento algum ela culpa Deus pela situação que ela está vivendo. E o que é que Deus faz? Da circunstância ruim, Deus levanta ela e de quebra ainda leva Ruth com ela. Eu fico pensando, a expressão de Noemi quando vai despedir e Ruth disse: não, onde a senhora foi eu vou. Aonde a senhora dormiu eu durmo. O que comeu eu como. O seu Deus será o meu agora. E sabe qual era o problema de Noemi diante dessa fala de Ruth? Não é levá-la, não é. Por que ela tomou essa decisão? Por causa da vida que Noemi levava, por causa do autocontrole. Entende? Diante de todos os seus problemas. Se é uma mulher que se desespera, ela deixa marido, deixa filho e volta. Se é uma mulher que se desespera, que perde o seu controle quando o marido morre e os filhos começam a dar problema, ela deixa e vai embora. Ela permanece. Por quê? Por causa da família. Mas o que é a família? O plano ideal de Deus. A minha família é um plano de Deus. A sua família é plano de Deus. Você tem que lutar por eles. Você tem que lutar pelos seus filhos, pelo seu casamento. Você tem que lutar pelos seus familiares. Você tem que mostrar a eles que ainda há um Deus no céu que pode mudar a situação. Ah, meu irmão, mas eu estou orando, mas nada acontece na minha vida. Não se preocupe, Deus tem um plano circunstancial para a sua vida. Deus tem. O problema de Noemi aqui, eu já estou encerrando, não era levar Ruth com ela, não. Era como Ruth seria recebida em Belém. Será que Ruth teria a mesma estrutura que Noemi para sobreviver os primeiros meses em Belém, como Noemi teve para sobreviver em Moabe? Esta era o questionamento de Noemi, mas o plano era de Deus. Quando nós olhamos para o texto e encontramos Ruth seguindo Noemi, nós nos deparamos com a vontade última de Deus. Qual é a vontade última de Deus? A realização final de todos os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus? Salvar todos. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar todos. Todos. Problema que nem todos querem. Então cabe a nós mostrar a eles o quanto Deus é amoroso, misericordioso, compreensivo. Eu tenho 3 filhos que estão hoje fora da igreja. Tenho 3 filhos que estão fora da igreja. Um dia o irmão estava conversando comigo, a gente falando sobre filhos, e ele disse para mim assim, eu não vou citar o nome dele, ele disse para mim assim, para dar conselho sobre filho é meio complicado para o senhor. É verdade. Eu não vou mentir para ele. É verdade. Porque eu tenho 3 filhos que cresceram na igreja e hoje não estão aqui. E uns mais problemáticos que o outro.
Então, para o senhor dar conselho de filhos é complicado. Filho, de filhos é complicado, mas se tiver problema no matrimônio, no seu casamento, me procure, porque daí eu posso falar. Aí eu posso falar com muita propriedade. Entendeu? Não que eu não possa aconselhar nenhum pai a respeito dos seus filhos. Eu acho diferente da opinião do irmão. Diferente. Eu tenho muita experiência com filho. Muita. Tanto boa quanto ruim. Eu sei te mostrar o lado ruim e o lado bom da situação. E sei ensinar como é ser um verdadeiro pai. Porque muitos desistem da sua família quando o filho vai para as drogas, quando o filho rouba, quando o filho isso, filho aquilo, põe na rua, põe isso, põe aquilo. Isso não é o plano ideal de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, em tudo dei graça. Se o filho foi e não retornou, dê graças a Deus, porque ele ainda está vivo. E da mesma forma que ele foi, um dia ele retornará. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade última de Deus é a vontade da cruz, é a vontade que se cumpriu lá, o plano salvífico, a vontade de Deus é salvar todos. O que aconteceu aqui quando Noemi retorna e leva a Ruth, infelizmente órfã não quis retornar, não quis se livrar, se salvar, mas dê graças a Deus quando uma pessoa se rende a Cristo através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu agir, porque isso é o plano ideal de Deus, é o plano, é o propósito de Deus. Por isso que eu disse, e vou encerrar aqui dizendo, que Deus não nos trouxe aqui porque somos bonitinhos. Não. Deus não me trouxe aqui hoje, me tirou lá do mundo lá 21 anos atrás porque eu era um drogalito, que eu passei 5 anos nas drogas, bebendo, farreando. Deus não me tirou de lá para ser só mais uma, que Deus me tirou de lá porque Ele tem um propósito. Propósito de Deus, a evangelização. Propósito de Deus, ganhar almas. O propósito de Deus, salvar todos. E essa incumbência Ele nos deu. Nos deu. Eu digo para mim mesmo que hoje, conhecendo a vontade de Deus o plano de Deus já estava elaborado na minha vida muito antes de eu me converter. Porque eu sustento meu casamento, já vamos fazer 32 anos. E eu passei 7 anos da minha vida num abismo e a minha esposa se manteve lá do meu lado nos momentos mais ruins da vida dela. Ela esteve lá como Noemi. Entende? Hoje nós estamos vamos completar 32 anos que estamos juntos. Nunca nos separamos. É verdade que já dormi algumas vezes no sofá. Mas faz parte. Não é? Faz parte. Mas estamos aí. Por quê? Porque é o plano ideal de Deus, a sua família é o plano ideal de Deus. Então não permita que nada de fora entre dentro da tua casa e que aquilo que ainda estiver dentro dela coloque para fora. Porque ele entra, mas não sai. A discórdia entra e não sai se você não expulsar de lá. A inveja, o orgulho, a avareza, essas coisas não saem se você não expulsar da sua vida. Se você não tirar lá de dentro, é igual a água que entra dentro do navio. Se não tirar, ele afunda. Eu quero orar com você. Uma outra oportunidade a gente continua. Vamos ficar em pé. O que eu quero que você... Vou falar como um pastor amigo meu fala, escreva aí no seu coração aí, em letras garrafais aí. Tudo que você está vivendo hoje, tudo, tem um plano de Deus. Tem um plano de Deus. E faz parte da vontade dele. A diferença é que nós complicamos as coisas.
A vontade de Deus é que nós estejamos em paz e alegre todos os dias. Mas nós, como somos seres humanos, quando nós estamos bem demais, a gente consegue piorar alguma coisinha. Quando a gente está alegre demais, a gente procura alguma coisinha que nos faz chorar. E aí nós criamos circunstâncias, situações que nos embaraçam diversas vezes na vida. E aí dessas circunstâncias Deus elabora um plano para nos ensinar, para não repetirmos mais erros do passado. Embora não podemos esquecer o passado, porque nós não podemos esquecer de onde viemos. O que tínhamos antes e o que temos hoje. Eu dizia isso para alguém essa semana no trabalho, ou semana passada, não me lembro. Eu disse para ele, olha o que você tinha e olha o que você tem hoje. Ele disse, eu não tenho nada, não estou rico. Eu disse a ele, mas nem só de pão viverá o homem, filho. Para que você quer dinheiro? Para se alimentar. Alimentar a sua carne, alimentar o seu ego, a sua avareza e o seu orgulho. E a vontade de Deus é que nós tenhamos paz, paz de espírito, que excede todo o nosso entendimento e dos demais. Então não permita que as suas crises, que as suas situações, que os momentos ruins afaste você da presença de Deus, que venha te entristecer. Faça como os tessalônicos, ore sem cessar, se alegre todos os dias. O mundo pode estar caindo lá fora, o governo pode estar brigando, petista, PMDB, esquerda, direita, não importa. Enquanto eles estão se degladiando lá, se alegre em Cristo Jesus, sorria. Está faltando pão, faltou o leite hoje, faltou o arroz, faltou o açúcar, não importa. Dê graças a Deus em tudo, porque você tem paz de espírito, tem saúde, tem alegria, e o melhor de tudo, tem um Deus que é dono do ouro e da prata, é Ele quem rege a sua vida. Coloque Deus nos teus planos, coloque Deus nos teus propósitos, coloque Deus na tua escolha, coloque Deus no teu caminho, diga a Ele, a minha escolha é a tua escolha, faça comigo o que quiseres, ó Senhor.